No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mavi leva Viola para o bunker, um lugar isolado e sombrio, enquanto Rudá se preocupa com o sumiço da amada. Ele começa a investigar, perguntando aos amigos se alguém a viu, mas todos parecem tão perdidos quanto ele. A tensão aumenta quando Berta revela a Isis que está apaixonada por Sirley, criando um triângulo emocional que pode complicar ainda mais as relações na comunidade. E Arley fica surpreso ao saber que Tomás está morando na comunidade. Ele não esperava encontrar o amigo em um lugar tão diferente e logo se pergunta sobre os motivos que o trouxeram para lá. Enquanto isso, Rhodes, preocupado com o desaparecimento de Viola, pede ajuda a Luma. Mavi, em uma tentativa desesperada de manter Viola ao seu lado, dopa a jovem e tenta convencê-la de que o mundo fora do bunker é perigoso. Porém, Luma consegue entrar no bunker de Mavi e observa Viola delirando, presa em um estado de confusão. Luma decide levar Filipa até Viola. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Diana, por sua vez, descobre que Volney tem várias identidades e, cheia de indignação, confronta o irmão. Ela exige explicações e a revelação de Volney sobre suas múltiplas vidas deixa Diana em choque. Mavi, percebendo a gravidade da situação, decide levar Dulce ao bunker para cuidar de Viola, na esperança de que a presença de Dulce possa acalmar os ânimos. O destino de todos parece entrelaçado em um jogo perigoso de amor, lealdade e segredos, onde cada decisão pode mudar o rumo de suas vidas. À medida que os eventos se desenrolam no bunker, a tensão entre os personagens atinge seu ápice. Rudá, Luma e Rhodes, cada um à sua maneira, lutam para resgatar Viola e desvendar os mistérios que cercam Mavi. A descoberta dos sentimentos de Berta por Sirley e a presença inesperada de Tomás na comunidade adicionam camadas de complexidade às relações já frágeis. A luta interna de Viola simboliza a batalha de todos os envolvidos, que, ao final, precisam enfrentar não apenas os desafios externos, mas também os conflitos internos que os definem. O desfecho desta trama intrincada não é apenas sobre a libertação física, mas também sobre a busca por identidade e a verdade. A comunidade, marcada por segredos e amores não correspondidos, encontrará um novo caminho à medida que cada personagem se confronta com suas escolhas. Lorena será desmascarada por extorquir dinheiro de pensão dos supostos pais de seu filho e rejeitará fazer exame de DNA. Ela, então, trará à tona que Luquinhas é herdeiro de Iberê. Redimido, o rapaz decidirá registrar a criança e revelará à família dela que o golpe para arrancar grana dos homens com quem ela havia transado antes tinha sido ideia dele. Esse fato, embora chocante, será um divisor de águas na vida do personagem, que passará a refletir sobre suas decisões e a maneira como vinha conduzindo sua vida até então. Num estalar de dedos, o ex-bandido vai virar um paizão e deixará Du admirada. Ele trocará fraldas e cuidará da criança como ninguém, revelando um lado completamente desconhecido de sua personalidade. Iberê, que antes era visto como alguém sem rumo, começará a demonstrar um compromisso genuíno com Luquinhas, o que surpreenderá não apenas Lorena, mas também todos ao seu redor. A transformação do personagem será um dos grandes arcos da novela, mostrando que, apesar dos erros do passado, ele está disposto a mudar e se tornar uma pessoa melhor. Iberê vai querer se casar com Lorena para construir uma família, mas ela viverá reclamando do fato de ele estar desempregado. A relação entre os dois será marcada por altos e baixos, já que Lorena, embora reconheça o esforço de Iberê, não conseguirá esconder sua insatisfação com a falta de estabilidade financeira. Esse conflito será um dos principais desafios enfrentados pelo casal, que precisará encontrar um equilíbrio entre as expectativas de Lorena e a nova realidade de Iberê. Apesar disso, o amor por Luquinhas será o elo que manterá os dois juntos, mesmo nos momentos mais difíceis.
Após a suposta morte de Viola, Mavi procurará Iberê e até oferecerá o dobro do que ele ganhava antes de pedir demissão. O irmão de Rudá afirmará que mudou de lado e que não fará mais serviços sujos. A decisão de Iberê de recusar a proposta de Mavi será um marco em sua jornada de redenção, mostrando que ele está realmente comprometido em deixar o passado para trás. Essa escolha, embora difícil, será motivada pelo desejo de ser um exemplo para Luquinhas e de construir uma vida honesta ao lado de Lorena. Você me transformou nesse cara sem caráter igual a você. Eu não quero mais escutar essa sua conversa que me faz mal. Deixa eu ir que agora eu tenho que correr atrás de trabalho. Eu tenho um filho para criar, declarará Iberê em um momento de confronto que evidenciará sua determinação em seguir um novo caminho. Essa fala será um ponto de virada na trama, mostrando que Iberê está disposto a enfrentar qualquer obstáculo para proteger sua família e honrar seus compromissos. Haverá, em seguida, uma passagem de tempo de 1 ano na história. Iberê continuará desempregado e triste por não poder alugar uma casa para viver com Lorena e Luquinhas. A passagem de tempo servirá para mostrar as dificuldades enfrentadas pelo personagem nesse período, bem como sua luta constante para superar os desafios e oferecer uma vida melhor para sua família. Apesar das adversidades, Iberê não desistirá de seus objetivos, demonstrando uma resiliência impressionante que conquistará a admiração de quem o acompanha. Ele aparecerá visitando Nahum, que estará morando na casa de Moema sozinho. Na trama, Rudá e Nahum falarão da doença dela em algumas sequências. Após a passagem de 1 ano, ela terá morrido. A morte de Moema será um momento de grande impacto na novela, trazendo à tona questões relacionadas à perda e ao luto. Para Iberê, a visita a Nahum será uma oportunidade de buscar apoio emocional e de reforçar os laços com aqueles que realmente se importam com ele. Luquinhas tá lindo e esperto. Desde que eu deixei a empresa do Mavi, não consegui mais emprego em lugar nenhum. O dinheiro tá encurtando, cheio de conta para pagar da criança. Lamentará Iberê em um desabafo que mostrará o peso das responsabilidades que ele carrega. Apesar das dificuldades, a fala de Iberê também revelará seu amor incondicional por Luquinhas e sua determinação em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir o bem-estar do filho. Se precisar, eu te empresto algum, oferecerá Nahum, em um gesto de solidariedade que evidenciará a amizade entre os dois. Não, de jeito nenhum. Eu vou dar o meu jeito. Bom, eu tenho que ir. Só passei para ver como o senhor tava, comentará o ex-braço direito de Mavi, recusando a ajuda de Nahum e reafirmando sua independência. Essa cena será um reflexo da nova postura de Iberê, que apesar das dificuldades, está determinado a enfrentar os desafios de cabeça erguida e a construir uma vida digna para sua família. A relação com Lorena, embora complicada, será fundamental para o crescimento de Iberê. Os conflitos entre os dois servirão como um espelho para as dificuldades enfrentadas por muitos casais na vida real, especialmente aqueles que lidam com questões financeiras e de adaptação às novas responsabilidades. A novela, assim, abordará temas universais que ressoarão com o público, tornando a história de Iberê ainda mais cativante e inspiradora. No final, a jornada de Iberê será um testemunho do poder da transformação e da capacidade de superar os erros do passado. Sua dedicação a Luquinhas e seu esforço para construir uma vida honesta ao lado de Lorena serão uma prova de que, com determinação e amor, é possível enfrentar qualquer obstáculo e encontrar um caminho para a felicidade. A trajetória de Iberê é uma narrativa profundamente humana e transformadora, que reflete a luta por redenção, o poder do amor e a capacidade de mudança, mesmo diante de um passado marcado por erros. Sua história não é apenas sobre corrigir os equívocos que cometeu, mas também sobre encontrar um propósito maior em sua vida. O personagem,
que começou como um indivíduo perdido e envolvido em situações moralmente questionáveis, se transforma em um exemplo de resiliência e determinação, mostrando que é possível reescrever o próprio destino quando se tem coragem para enfrentar os desafios. A relação de Iberê com Luquinhas, seu filho, é o ponto central de sua transformação. A criança o leva a enxergar o mundo com novos olhos, despertando nele um instinto paternal que ele nem sabia que possuía. Trocar fraldas, cuidar do bebê e lutar para ser um bom pai se tornam suas novas prioridades, revelando um lado sensível e amoroso que contrasta com sua antiga vida de crimes e manipulações. Essa mudança não é apenas um arco dramático na novela, mas também uma mensagem poderosa sobre a importância da responsabilidade e do compromisso com aqueles que amamos. Lorena, por sua vez, desempenha um papel crucial nessa jornada. Apesar de seus próprios erros e falhas, ela se torna um catalisador para a transformação de Iberê, ao mesmo tempo em que enfrenta seus próprios dilemas e contradições. A relação entre os dois é complexa, marcada por conflitos e desentendimentos, mas também por momentos de cumplicidade e esperança. O amor entre eles, embora cheio de imperfeições, é o que os mantém juntos e os impulsiona a buscar um futuro melhor, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Essa dinâmica entre Iberê e Lorena reflete as dificuldades enfrentadas por muitos casais reais, especialmente aqueles que lidam com questões financeiras e emocionais, tornando a história ainda mais identificável e próxima do público. Outro aspecto importante da trama é a forma como Iberê lida com o desemprego e as dificuldades financeiras. Sua luta para encontrar trabalho e sustentar sua família é um retrato fiel das adversidades enfrentadas por muitas pessoas na sociedade atual. Mesmo diante de portas fechadas e da falta de oportunidades, ele se recusa a desistir, demonstrando uma força de vontade admirável. Essa perseverança é uma lição valiosa sobre a importância de nunca abandonar nossos objetivos, independentemente dos obstáculos que surgem no caminho. Além disso, a interação de Iberê com outros personagens, como Nahum e Rudá, enriquece ainda mais sua jornada. Nahum, com sua oferta de ajuda financeira, representa o apoio que muitas vezes encontramos em amigos e familiares nos momentos mais difíceis. No entanto, a recusa de Iberê em aceitar essa ajuda mostra sua determinação em conquistar seu próprio caminho sem depender de ninguém. Esse momento é um reflexo de seu crescimento como indivíduo e de sua busca por independência e dignidade. A passagem de tempo na trama, que mostra Iberê ainda enfrentando dificuldades um ano depois, é um lembrete de que mudanças verdadeiras não acontecem da noite para o dia. Sua jornada é lenta e cheia de desafios, mas também é marcada por pequenas vitórias que o motivam a continuar. A morte de Moema, por exemplo, é um evento que traz à tona a fragilidade da vida e a importância de valorizar aqueles que estão ao nosso lado. Para Iberê, essa perda é mais um motivo para seguir em frente e lutar por sua família, honrando a memória daqueles que partiram. No final, a história de Iberê é um testemunho do poder da transformação. Ele prova que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há esperança para recomeçar. Sua dedicação a Luquinhas, sua luta para ser um bom pai e sua determinação em construir uma vida honesta são exemplos inspiradores de que nunca é tarde para mudar. A novela, ao contar essa história, aborda temas universais como redenção, amor, família e superação, tocando o coração do público e deixando uma mensagem duradoura sobre a capacidade humana de evoluir e encontrar um propósito maior na vida. Mavi será denunciado à polícia por Rudá, que, ao desconfiar das atitudes do vilão, descobrirá que Viola está sendo mantida em cativeiro. Essa denúncia será o estopim para uma série de eventos que colocarão em xeque as ações de Mavi e o destino de Viola. As autoridades, munidas das informações fornecidas por Rudá, confrontarão o vilão,
buscando entender as circunstâncias da permanência de Viola no local e questionando se ela está sendo mantida contra sua vontade. A preocupação de Rudá com o desaparecimento de Viola crescerá exponencialmente à medida que ele perceber inconsistências nas histórias contadas por Mavi sobre o paradeiro da jovem. Inicialmente, Rudá tentará acreditar nas explicações dadas pelo vilão, mas pequenos detalhes começarão a não fazer sentido, despertando nele uma desconfiança cada vez maior. Essa desconfiança se transformará em determinação quando Rudá encontrar evidências concretas de que Viola está trancada em um bunker controlado por Mavi. O vilão, cada vez mais obcecado por controlar a protagonista, terá planejado cada detalhe para manter a jovem sob seu domínio, mas não contará com a coragem e a astúcia de Rudá. Determinando-se a resgatar Viola, Rudá tomará uma atitude arriscada. Ele procurará as autoridades e entregará informações detalhadas sobre o local onde acredita que ela esteja sendo mantida. Ele não medirá esforços para convencer a polícia da gravidade da situação, apresentando provas e relatos que deixarão claro o perigo que Viola está correndo. A polícia, por sua vez, agirá rapidamente, organizando uma operação para invadir o bunker e dar um ponto final nas ações de Mavi. A tensão aumentará à medida que os agentes se aproximarem do local, cientes de que estão lidando com uma situação delicada e potencialmente perigosa. No entanto, ao chegarem ao bunker, os policiais enfrentarão resistência por parte de Mavi. O vilão, desesperado para evitar sua prisão, tentará justificar a presença de Viola como consensual, alegando que ela está ali por vontade própria. Ele usará de todas as suas artimanhas para manipular a situação, tentando convencer as autoridades de sua versão dos fatos. Durante o confronto, os policiais insistirão em conversar diretamente com Viola para confirmar se ela está ali contra sua vontade. Essa será a grande oportunidade de Rudá para expor a verdade e libertar a jovem, mas o que acontecerá a seguir pegará a todos de surpresa. Viola, ainda abalada e sob forte pressão psicológica, hesitará em responder às perguntas dos policiais. Sua hesitação criará um clima de incerteza, deixando os agentes em dúvida sobre o que realmente está acontecendo. Todos os olhares estarão voltados para ela, esperando que sua resposta esclareça a situação. No entanto, para a surpresa de Rudá e de todos os presentes, Viola afirmará que está no bunker por vontade própria e que Mavi tem cuidado muito bem dela. Essa declaração deixará o vilão aliviado e feliz, enquanto Rudá ficará devastado, sem entender por que Viola decidiu mentir. Enquanto isso, Luma, que também tem desconfiado do comportamento de Mavi, decidirá agir por conta própria. Determinada a descobrir a verdade, ela começará a investigar o caso mais a fundo, buscando pistas que possam comprovar as acusações de Rudá. Luma se mostrará uma figura crucial na trama, aumentando a pressão sobre Mavi e trazendo novos elementos para a investigação policial. Sua determinação e coragem serão fundamentais para desvendar os mistérios que cercam o relacionamento entre Mavi e Viola. A situação entre Mavi e Viola se tornará ainda mais tensa nos dias seguintes. O vilão, ciente de que a polícia e Rudá continuarão investigando, insistirá para que Viola mantenha silêncio e continue ao seu lado. Ele usará de manipulação emocional e chantagem para garantir que a jovem não revele a verdade. Viola, por sua vez, estará dividida entre o medo de Mavi e a possibilidade de ser finalmente libertada. A pressão exercida por Mavi funcionará, e a jovem continuará a sustentar a versão de que está no bunker por vontade própria, deixando todos ao seu redor confusos e preocupados. Enquanto isso, Rudá não desistirá de sua missão de salvar Viola. Mesmo abalado pela declaração da jovem, ele continuará acreditando que ela está sendo manipulada por Mavi. Determinado a expor a verdade, Rudá buscará novas provas e aliados que possam ajudá-lo a desmascarar o vilão.
Sua perseverança será um dos pilares da trama, mostrando que o amor e a amizade podem superar até mesmo as situações mais difíceis. Paralelamente, a investigação da polícia continuará avançando. Os agentes, embora desconfiados da versão apresentada por Viola, decidirão aprofundar suas buscas para encontrar evidências que possam confirmar ou desmentir as acusações contra Mavi. Cada nova descoberta trará mais tensão à trama, deixando os espectadores ansiosos para saber o desfecho dessa história. A relação entre Mavi e Viola também será explorada em profundidade, revelando os complexos jogos de poder e manipulação que permeiam o vínculo entre os dois. Viola, mesmo sob o controle de Mavi, começará a questionar suas próprias decisões e a buscar uma forma de escapar de sua situação. Sua jornada emocional será marcada por momentos de dúvida, coragem e autodescoberta. Com o desenrolar dos acontecimentos, o público será levado a refletir sobre temas como manipulação, abuso de poder e a importância de lutar pela verdade. Mania de Você continuará a surpreender seus espectadores com reviravoltas inesperadas e momentos de grande emoção, mantendo todos na expectativa pelo próximo capítulo. O destino de Viola, a luta de Rudá e a investigação de Luma serão os grandes destaques dessa fase da trama, prometendo um desfecho que ficará na memória de todos. A novela caminha para um desfecho eletrizante, repleto de emoções e reviravoltas que prometem deixar o público completamente envolvido até o último instante. A complexidade dos personagens, suas motivações e os conflitos que os cercam tornam a trama ainda mais rica e intrigante, fazendo com que cada detalhe contribua para um clímax que certamente será inesquecível. A relação entre Mavi e Viola, marcada por manipulação, pressão psicológica e jogos de poder, é apenas uma das muitas camadas dessa história que aborda temas tão relevantes e impactantes. A luta de Rudá para salvar Viola é um exemplo de coragem e determinação, mostrando como a busca pela verdade e pela justiça pode ser árdua, mas nunca deve ser abandonada. Sua persistência em enfrentar um vilão tão astuto quanto Mavi reflete a força de quem acredita no bem e não mede esforços para proteger aqueles que ama. Rudá, ao longo da trama, se tornou um símbolo de resistência contra a opressão e a manipulação. E sua jornada é uma inspiração para todos que acompanham a novela. Ele, mesmo diante de tantas dificuldades, não desiste de lutar por Viola, mesmo quando ela própria parecia estar contra ele. Essa dualidade entre a verdade que ele enxerga e os obstáculos que encontra para prová-la é um dos elementos que mais cativam o público, criando uma conexão emocional profunda com sua trajetória. Por outro lado, Viola é uma personagem que desafia o espectador a refletir sobre os efeitos do controle emocional e psicológico. Sua hesitação em se libertar de Mavi, mesmo tendo oportunidades para isso, é um retrato realista de como o abuso e a manipulação podem minar a capacidade de decisão de uma pessoa. A jovem, que começou a história como uma figura cheia de vida e sonhos, foi gradualmente se tornando uma vítima das circunstâncias criadas por Mavi, algo que desperta empatia e compreensão por parte do público. No entanto, sua jornada também é uma de esperança, pois mesmo nos momentos mais sombrios, há indícios de que ela ainda guarda dentro de si a força necessária para se libertar e retomar o controle de sua vida. Sua evolução ao longo da trama promete ser um dos pontos altos do desfecho, mostrando que, apesar de tudo, é possível superar as adversidades e encontrar um novo caminho. Mavi, por sua vez, é um vilão multifacetado, cuja complexidade é um dos grandes trunfos da novela. Ele não é apenas um antagonista típico, mas um personagem com camadas profundas, cujas motivações e ações são fruto de uma mente calculista e manipuladora. Sua capacidade de enganar, controlar e manipular aqueles ao seu redor faz dele uma figura temida e fascinante ao mesmo tempo. No entanto,
Como toda trama bem construída, o destino de Mavi parece estar se aproximando de um ponto de ruptura. A pressão exercida por Rudá, Luma e as autoridades começa a expor suas fraquezas e o público aguarda ansiosamente para ver como ele lidará com as consequências de seus atos. Será ele capaz de escapar ileso de mais uma situação ou finalmente enfrentará a justiça? Essa dúvida mantém os espectadores na ponta dos assentos, ansiosos para o desenrolar dos próximos capítulos. A determinação de Luma em buscar a verdade e sua habilidade em conectar os pontos da investigação fazem dela uma aliada indispensável para Rudá e para as autoridades. Ela representa a força de quem não se deixa enganar pelas aparências e está disposta a ir até o fim para revelar o que está escondido. Sua participação ativa na trama não apenas aumenta a tensão, mas também traz uma nova perspectiva para os eventos, mostrando que, mesmo em meio ao caos, a união e a colaboração podem fazer a diferença. Luma é uma personagem que, assim como Rudá, inspira o público, provando que a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona, mesmo quando tudo parece perdido. À medida que a novela se aproxima de seu clímax, os espectadores são convidados a refletir sobre temas profundos e universais, como o impacto da manipulação emocional, a importância de lutar pela verdade e a força que reside em cada um de nós para superar as adversidades. Mania de Você não é apenas uma história de amor e conflito, mas também uma narrativa que explora as nuances do comportamento humano. Viola será dada como morta, mas continuará mexendo profundamente com a vida de Mavi. Mesmo após se casar com Luma, o vilão não conseguirá tirar a ex-noiva da cabeça. A trama avança 1 ano no tempo, e Mavi será mostrado enfrentando problemas financeiros em seu resort de luxo, quando começa a desconfiar que Viola pode estar viva. Essa suspeita surge de pequenos indícios e coincidências que o levam a revisitar o passado e a questionar os eventos que levaram à suposta morte de Viola. Tudo começa quando, durante uma viagem ao Rio de Janeiro, Viola é cercada por Mavi e seus capangas. Em uma tentativa desesperada de escapar, ela toma uma atitude drástica. Viola pega uma arma, mira em Mavi e rouba um carro para fugir. Durante a fuga, ela avista um helicóptero pertencente ao vilão. Sem hesitar, Viola rende o piloto e o obriga a decolar, mesmo sob uma tempestade intensa que se aproxima. O desfecho é trágico. O helicóptero cai no mar e apenas o corpo do piloto é encontrado. Sem nenhum vestígio de Viola, todos assumem que ela morreu no acidente. No entanto, essa ausência de provas concretas e a falta de um corpo deixam uma dúvida no ar, especialmente na mente de Mavi, que nunca conseguiu aceitar completamente que Viola está realmente morta. 2 meses após o acidente, Mércia organiza uma festa surpresa para Mavi e Luma. O evento, realizado na cobertura de Mavi, é revelado como uma comemoração do casamento dos dois, pegando-os completamente desprevenidos. Apesar de ainda não terem oficializado o relacionamento, Mavi e Luma já estão cada vez mais próximos. Eles começam a dormir juntos e até a compartilhar momentos de intimidade, que indicam que o relacionamento está se fortalecendo. Mércia, sempre manipuladora, aproveita a ocasião para dar um empurrãozinho no casal. Estamos comemorando o seu casamento com a Luma, meu filho. Casamento surpresa, anuncia a vilã, deixando Mavi e Luma confusos, mas também reflexivos sobre o futuro. Enquanto isso, Mavi tenta lidar com os fantasmas do passado. Ele manda flores para Viola, como um gesto simbólico de despedida e arrependimento pelos erros cometidos. Em tom de brincadeira, ele comenta com Luma sobre a possibilidade de um casamento em comunhão de bens, demonstrando que está disposto a seguir em frente. No entanto, a obsessão de Mavi por Viola continua a atormentá-lo, mesmo enquanto seu relacionamento com Luma parece estar se consolidando. Essa dualidade entre o desejo de recomeçar e a incapacidade de esquecer o passado será um dos principais conflitos do personagem ao longo da trama.
Paralelamente, a história de Rudá também ganha destaque. Ele já terá sido preso vítima de uma armação cruel orquestrada por Mavi com a ajuda de Filipa. Essa subtrama adiciona mais complexidade à narrativa, mostrando até onde Mavi é capaz de ir para eliminar aqueles que considera obstáculos em seu caminho. Apesar de estar aparentemente feliz em seu novo casamento, Mavi não consegue superar a obsessão por Viola. Durante uma reunião de negócios, ele demonstra frustração com o desempenho financeiro do resort, reclamando do baixo lucro e da queda de popularidade do restaurante Marésia, um dos principais atrativos do local. É nesse contexto que ele descobre o sucesso inesperado de um restaurante simples chamado Brisa, localizado à beira da praia. Intrigado, Mavi decide visitar o local acompanhado de Luma. Ao chegarem ao restaurante, os dois ficam surpresos com a grande fila de clientes que aguardam para serem atendidos. O ambiente é simples, mas acolhedor, e a comida é elogiada por todos. Durante a refeição, Luma experimenta um prato específico e comenta que o sabor lhe parece familiar. É uma feijoada de lagostim, um prato que Viola costumava preparar. Esse sabor, esse tempero é da Viola. Será que é ela que está cozinhando aqui? Pergunta Luma, despertando a curiosidade e a inquietação de Mavi. Ele imediatamente começa a procurar pela cozinheira, gritando o nome de Viola e invadindo a cozinha do restaurante. A busca de Mavi culmina em um momento de tensão. Ele avista uma figura suspeita saindo pela porta dos fundos do restaurante e corre atrás, mas não consegue alcançá-la. Transtornado, ele volta ao restaurante e continua chamando por Viola, deixando claro para todos que sua obsessão pela ex-noiva ainda o domina. Luma, por outro lado, tenta acalmá-lo, mas também começa a questionar se Viola realmente pode estar viva. Esse mistério se torna o centro da trama, com Mavi cada vez mais determinado a descobrir a verdade. Conforme a história avança, o público é levado a questionar se Viola realmente sobreviveu ao acidente ou se tudo não passa de uma projeção da mente perturbada de Mavi. As pistas deixadas ao longo dos episódios sugerem que a protagonista pode estar viva, mas também levantam dúvidas sobre suas intenções. Será que Viola está se escondendo para se proteger de Mavi, ou ela tem um plano maior em mente? E como essa possível revelação afetará o relacionamento de Mavi e Luma, que parecia estar finalmente encontrando estabilidade? A presença de Viola, mesmo na ausência, continua a influenciar todos ao seu redor. Sua suposta morte desencadeou uma série de eventos que transformaram a vida de Mavi, Luma, Rudá e até mesmo Mércia. Cada personagem lida com as consequências de suas escolhas, enquanto o mistério em torno de Viola permanece como o grande motor da narrativa. A obsessão de Mavi, o crescimento de Luma como uma figura independente, a luta de Rudá para provar sua inocência e os jogos manipulativos de Mércia se entrelaçam em uma trama cheia de reviravoltas, onde nada é o que parece. O mistério que cerca a morte, ou possível sobrevivência, de Viola não se limita a Mavi. Ele reverbera em outros personagens, como Luma, que luta para construir um futuro ao lado de Mavi, mas não consegue escapar da sombra de Viola. A relação entre eles, que parecia estar se fortalecendo, é constantemente testada à medida que o passado retorna de formas inesperadas. Luma, que inicialmente surge como uma figura secundária, se transforma ao longo da trama, mostrando força e resiliência ao enfrentar os desafios de estar com um homem tão atormentado. Sua jornada de crescimento pessoal reflete a luta de muitas pessoas que tentam se provar em meio a situações adversas, mas também traz à tona o dilema de até onde vale a pena lutar por um amor que parece estar preso ao passado. Por outro lado, o retorno de Viola, ou a possibilidade disso, reacende em Mavi sentimentos que ele nunca conseguiu enterrar. Sua obsessão, que inicialmente parecia ser apenas fruto de culpa e arrependimento,
revela-se algo muito mais profundo e sombrio. A busca por Viola vai além de uma tentativa de redenção. É uma luta interna de Mavi para confrontar seus próprios erros, suas escolhas e, acima de tudo, sua incapacidade de deixar o passado para trás. Ele se torna um personagem cada vez mais complexo, dividido entre o desejo de seguir em frente com Luma e a necessidade de encontrar respostas sobre Viola. Essa dualidade é o que mantém o público intrigado, pois Mavi representa a fragilidade humana diante de sentimentos conflitantes e incontroláveis. Enquanto isso, outros personagens, como Rudá e Mércia, também enfrentam suas próprias batalhas. Rudá, vítima de uma armação cruel, simboliza a luta pela justiça em um mundo onde as manipulações de poder podem destruir vidas inocentes. Sua prisão injusta e sua tentativa de provar sua inocência refletem temas universais, como a luta contra a opressão e a busca pela verdade, mesmo quando tudo parece estar contra você. Já Mércia, com sua personalidade manipuladora, serve como um contraponto aos outros personagens, mostrando como o desejo de controle e poder pode levar as pessoas a ultrapassarem todos os limites morais. O mistério em torno do restaurante Brisa, onde Mavi acredita ter encontrado pistas sobre Viola, adiciona uma camada extra de tensão à trama. A descoberta de um prato com o mesmo tempero característico de Viola reacende as esperanças de Mavi, mas também o coloca em um estado de desespero. Sua invasão à cozinha do restaurante e a perseguição à figura misteriosa que foge pelos fundos mostram o quanto ele ainda está disposto a tudo para obter respostas. Esses momentos de tensão são cruciais para a narrativa, pois mostram que, mesmo após tanto tempo, Mavi não conseguiu se libertar do impacto que Viola teve em sua vida. À medida que a história se desenrola, o público é levado a questionar não apenas o destino de Viola, mas também as motivações de cada personagem. Será que Mavi realmente ama Viola ou está apenas obcecado pela ideia dela? Luma está disposta a aceitar o papel de substituta ou encontrará sua própria voz? Rudá conseguirá provar sua inocência e retomar sua vida? E Mércia, até onde irá para garantir que seus planos se concretizem? Essas perguntas mantêm a trama viva e dinâmica, envolvendo o público em uma teia de mistérios, emoções e reviravoltas. Rhodes se torna, de maneira significativa, a peça-chave fundamental na transformação pessoal de Luma, demonstrando com clareza que ela ainda possui a capacidade de fazer o que é certo e de lutar com todas as suas forças contra as maldades e injustiças perpetradas por Mavi. Ele encoraja Luma a proteger Philippa e a expor as mentiras que Mavi espalha, despertando nela um lado heróico e corajoso que ninguém jamais havia esperado ver. Enquanto Mavi surta de raiva e frustração com a traição de Luma, a patricinha começa a sentir algo diferente e intenso por Rhodes, percebendo que ele é a verdadeira inspiração que precisava para mudar completamente sua vida. Luma afirma com convicção: "Você conseguiu realizar algo que ninguém nunca fez antes, Rhodes. Você me fez acreditar que sou capaz de ser melhor e eu vou ser, custe o que custar, não importa o que aconteça." Logo após Rhodes sentir cada vez mais a necessidade urgente de ficar perto de Luma, ele caminha pelo resort com determinação, decidido a encontrá-la a qualquer custo. Quando finalmente consegue encontrá-la, ele a encara com uma expressão de preocupação genuína, tentando entender o que realmente está acontecendo com ela. Luma se vira ao ouvir os passos dele se aproximando. Rhodes pergunta diretamente por que ela decidiu voltar a morar com Mavi, acreditando que ela tivesse se afastado dele de maneira definitiva e irreversível. Com um olhar pesado e triste, Luma responde que não foi bem-vinda na comunidade e que, neste momento, não sabe o que fazer agora. Rhodes tenta animá-la e levantá-la, afirmando que ela precisa parar de se penalizar e se culpar, enquanto Luma expressa sua frustração e desespero,
sentindo que tudo e todos estão contra ela, como se estivesse presa em um ciclo sem fim de dificuldades. Rhodes, ao perceber o desespero visível e intenso que Luma está sentindo naquele momento crítico, decide dar um passo mais próximo dela. Com uma postura confiante e encorajadora, ele afirma categoricamente que ela é uma pessoa verdadeiramente incrível, repleta de potencial e força interior. Ele sugere, de maneira persuasiva, que Luma pode utilizar a proximidade que tem com Mavi como uma vantagem estratégica para finalmente acabar com ele de uma vez por todas, sem deixar espaço para dúvidas. Surpresa e um pouco impressionada com o otimismo contagiante de Rhodes, Luma sorri, sentindo uma onda de esperança, e revela que já tem uma ideia em mente para lidar com Mavi. Ela planeja usar a figura de Philippa como uma peça-chave para destruir o vilão. Rhodes, agora completamente interessado e envolvido na conversa, pergunta com curiosidade quem exatamente é essa Philippa. Luma então explica que Philippa foi uma namorada que Rudá teve durante uma viagem a Portugal e que, segundo rumores, ela está grávida dele. Mavi, por sua vez, planeja usar essa informação explosiva para arruinar completamente a vida de todos os envolvidos. Ao ouvir isso, Rhodes fica chocado, quase sem palavras, e afirma com firmeza que Luma precisa agir rapidamente para impedir Mavi de destruir o noivado de Viola e Rudá. Com determinação renovada, Luma confirma que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para derrubar Mavi. Rhodes, com um sorriso tranquilo e encorajador, diz a Luma que ela pode contar com seu apoio incondicional e juntos começam a traçar um plano detalhado sobre como enfrentar Mavi e suas intenções malignas. Luma sente um profundo alívio e uma nova confiança em sua missão, sabendo que não está sozinha nessa luta. Algum tempo depois, Philippa finalmente chega ao resort e Mavi a recebe com um sorriso largo e aparentemente amigável, conduzindo-a até a cobertura do local, onde a conversa rapidamente toma um rumo sombrio e manipulador. Mavi começa a envenenar a mente de Philippa contra Rudá e Viola, revelando que Rudá a abandonou grávida em Portugal, uma informação que, se mal utilizada, pode causar estragos irreparáveis na vida de todos os envolvidos. Philippa, visivelmente chocada e profundamente magoada, tenta processar as palavras de Mavi, que a atinge de forma direta. Quando Mavi afirma que Rudá está prestes a se casar, a raiva de Philippa cresce intensamente e ela decide que não vai ficar de braços cruzados, inerte diante da situação. Mavi, percebendo que agora tem o controle da situação, incentiva Philippa a armar um barraco, sugerindo que ela tome uma atitude drástica. Luma, ao chegar na cobertura, encontra Philippa sozinha e, preocupada, pergunta se ela é Philippa. Ao confirmar sua identidade, Luma revela que Mavi a trouxe para tentar ficar com o pai do seu filho, que está prestes a se casar com outra mulher. Luma questiona a confiança de Philippa em Mavi, alertando-a sobre suas verdadeiras intenções, que são muito duvidosas. Quando chegam à lona cultural, Rudá reconhece Philippa imediatamente e fica chocado ao saber que ela está grávida, o que muda a dinâmica entre eles. Luma revela que Mavi a localizou para usar contra eles, e Philippa, tocada pela revelação, se volta para Rudá, buscando apoio. O clima na lona cultural começa a se acalmar, mas todos sabem que ainda há muito a ser resolvido e decidido. Na cobertura, Mavi tenta manipular Philippa, mas ela se recusa a ser usada como um peão em seus planos. Mavi, furioso com a resistência de Luma, discute com ela, mas Luma se mantém firme em suas convicções. Philippa, ao lado de Luma, decide que também não vai ficar mais ali e planeja alugar um quarto de hotel para se afastar daquela situação tóxica. Luma encontra Rhodes fora do edifício e eles trocam olhares profundos e significativos, percebendo que o que sentem um pelo outro é muito mais do que amizade, algo que vai além das palavras. À medida que Philippa, Luma e Rudá
se confrontam com a verdade sobre Mavi e suas intenções manipuladoras, eles percebem que sua união é a chave para superar os desafios que enfrentam. Felipa, agora mais forte, decide que não permitirá que Mavi controle seu destino. Com o apoio de Luma, que se torna uma amiga leal e uma aliada inestimável, e de Rudá, que se mostra disposto a lutar por sua família, Felipa encontra a coragem necessária para enfrentar o futuro. A revelação dos segredos de Mavi não apenas une as mulheres, mas também traz à tona a força que cada uma possui para lutar por seus desejos e direitos. Rudá, ao saber da gravidez, se compromete a proteger Felipa, decidindo confrontar Mavi e expor suas manipulações. Ele percebe que, para seguir em frente, precisa deixar para trás o passado e as sombras que Mavi lançou sobre suas vidas. Enquanto a tensão se intensifica na lona cultural, um novo começo se desenha para Felipa e Rudá. A comunicação aberta entre eles se torna essencial, e Felipa percebe que pode confiar em Rudá, o que fortalece ainda mais o vínculo entre os dois. Juntos, eles decidem que não permitirão que Mavi interfira em suas vidas e que lutarão por sua felicidade. Luma e Rhodes, por sua vez, descobrem que o que sentem um pelo outro é real e profundo. Após trocarem olhares significativos, eles se abrem sobre seus sentimentos e percebem que a amizade que construíram evoluiu para algo mais. A conexão entre eles se torna uma fonte de apoio e compreensão, e eles decidem explorar esse novo relacionamento com paciência e carinho, sabendo que ambos têm suas próprias batalhas a enfrentar. A história, marcada por traições e descobertas, culmina em um novo ciclo de esperança e renovação. A força das mulheres e a importância da verdade se tornam o alicerce para um futuro mais promissor. Felipa, Luma e Rudá, agora unidos, se comprometem a enfrentar quaisquer desafios que surgirem, cientes de que a verdadeira força reside na amizade, na lealdade e no amor. Com Mavi finalmente desmascarado, eles decidem que, em vez de se deixar abater pelas manipulações do passado, usarão suas experiências para crescer e se ajudar. Juntas, elas se tornam um exemplo de resiliência e empoderamento, inspirando outras pessoas ao seu redor a também lutar por seus direitos e a não se deixar enganar por aqueles que buscam controlá-las. Assim, a jornada de Felipa, Luma e Rudá se transforma em uma narrativa de superação e renovação, onde cada um encontra seu lugar e propósito, prontos para enfrentar o que o futuro lhes reserva, juntos e mais fortes do que nunca. Você acha que Rudá tem que ficar com Felipa ou Viola? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos da novela.